Falando em decisões suspeitas, minha gente, tem um áudio que era mantido a 7 chaves nas mãos dos conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, desde que a OAB costurou o pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer, logo depois do noticiário. Primeiro, uma informação que não foi confirmada pela gravação original, mas a gravação que todo mundo já sabe, que é a gravação aí do presidente com o Joesley Batista. Esse áudio é do advogado Flávio Pansieri, que foi o relator. O comando da OAB pediu ao Flávio Pansieri para fazer um estudo sobre as provas que estavam já nas mãos lá da Procuradoria-Geral da República e dizer se valeria ou não o impeachment, pedir o impeachment do presidente Michel Temer. 24 horas após receber as informações, o conselheiro mandou este áudio que vazou para todos os conselheiros da ordem. Ouça. Meu amigo, tô gravando esse áudio para dividir com você um pouco das minhas angústias aí sobre o que a gente pode ou não deliberar amanhã. Primeiro, eu ouvi o áudio todo várias vezes. Em momento algum, aquela frase construída e informada na televisão de que o presidente havia concordado em continuar pagando o Eduardo Cunha é verdadeira. Aquilo não existe. Quando ele diz tem que continuar assim, ele está se referindo, aquilo é uma montagem, ele está se referindo a uma frase que ele diz assim: olha, eu estou me relacionando muito bem lá com o Cunha, eu estou bem com ele agora. E daí ele responde: pô, que bom, tem que continuar assim. A frase sobre ele estar pagando e ajudando a manutenção da família do Cunha é uma frase que vem alguns minutos depois e o presidente não emite opinião sobre esse tema. Contra a outra hipótese, supostamente dele ter recebido informações de que o cara estava cometendo uma ilegalidade lá, que ele tinha apoiando ele dois juízes e um procurador. Isso não é crime por parte do presidente. Mesmo que se alegue a aplicação lá da Lei 812, que fala sobre a obrigação de informar a autoridade sobre crime que tem conhecimento em razão da sua função, isso não é em razão da função dele, isso é uma interlocução com um colega dele. Ele não recebeu aquilo oficialmente, nada. Então, portanto, ele não tem essa obrigação de fazê-lo, inclusive não é crime. Outra coisa, aquele crime que estão falando de obstrução da justiça, isso não existe no Brasil, esse tipo penal. Em resumo, é muito leviano nós tomarmos uma decisão agora. Nós temos que criar uma comissão e estudar esse caso. A percepção que eu tenho agora é que nós estaremos dando um grande tiro no pé. Como é que ele foi 1 ano e meio demorando para julgar a Dilma e vão julgar ele em 4 dias, sem nem mesmo ter acesso a todas as informações? Outro detalhe muito importante. Meu amigo, você dizer que o MPF não estava controlando essa ação face ao presidente da República é acreditar em conto da carochinha. Por quê? Veja, o MPF fez em 30 dias essa delação premiada, porque parece que a interceptação é de 26 de março. É lógico que eles já estavam fazendo a delação premiada, o MPF já sabia e precisava de alguma coisa para rechear a delação. Se isso é ação controlada, precisava autorização do Supremo. Se não tem autorização do Supremo, é prova ilegal, ilícita e está acabado. Essa prova ilícita não podemos usar, como fizemos no caso da Dilma, que não utilizamos a prova ilícita, que era aquela interceptação telefônica dela com o ex-presidente Lula. Eu acho que nós precisamos ser razoáveis, é prematuro e temerário uma decisão amanhã. Queria ouvir a tua opinião. Bom, o vazamento desse áudio, que estava guardado a 7 chaves, causou aí um rebuliço no meio jurídico e dentro da própria OAB. Então, o áudio do Temer estourou na 4ª, na 5ª o presidente da ordem pediu ao Fachin o material, na 6ª conseguiram o material, no sábado convocaram essa reunião com os conselheiros, a toque de caixa. E o que me chama a atenção é o seguinte: independente do que você acredite ou não, das investigações envolvendo o presidente ou não, eu critiquei muito aqui o Janot, porque claramente ele fez um monte de lambança no meio do caminho, mas este advogado, Flávio Pansieri, que não nega a autenticidade dos áudios, eu fui atrás, e nem o presidente nega. Esse advogado dá argumentos jurídicos. Ele diz não pode, por isso, por aquilo. 24 horas depois, quando ele é nomeado relator desse caso, ele muda de ideia e faz o pedido de impeachment. A informação que eu tenho de bastidor é a seguinte: que a OAB queria ser a primeira a protocolar o pedido de impeachment contra o Michel Temer, justamente porque sentou em cima do processo da Dilma e acabou fazendo a coisa no afogadilho. Mas o pedido de impeachment da OAB foi o 13º e não o primeiro. Agora, isso coloca a ordem
pelo menos numa saia justa, hein, Augusto? Quero ouvir vocês ainda. Eu tô tentando me recuperar desse impacto aí. É muito interessante. Pesado. Muito a análise que ele faz não tem nenhuma grande novidade que não estivesse presente nas análises feitas no debate público. Ele fala aí da parte do tem que manter isso, viu que não foi dita exatamente. Quando ele se refere a não, foi, pagamento eu escrevi dinheiro, na depois, época, no dia que saiu ele fala áudio. do dinheiro depois. O que aconteceu, Augusto, foi que o Globo deu uma manchete, assim, cravando muito que o Michel Temer estava legitimando a compra do silêncio do Eduardo Cunha. Aí, nesse dia que o Globo deu essa manchete, fiz até uma enquete no Twitter, já prevendo que o áudio poderia ser um pouquinho diferente, perguntando para as pessoas se elas achavam que ia ser mais grave, menos grave, igual e tal, para fazer as pessoas esperarem a prova primária, a fonte primária, que é uma coisa que raramente é feita no Brasil. Então saiu a fonte primária e mostrou que essa frase do Temer, tem que manter isso, viu, não era exatamente no momento em que ele estava citando ou insinuando um pagamento, mas no momento em que ele estava falando que estava de bem com Cunha, que tinha que ficar de bem com Cunha. Agora, também tem que se considerar, evidentemente para uma análise maior, mais ampla, de que esse pessoal não costuma entregar as coisas, não costuma falar as coisas com todas as letras, né? Então eles insinuam, na hora do vamos ver, não fala exatamente. Então, mas depende de uma análise técnica que você pode... não é necessariamente crime que está exposto ali, mas tem uma indecência em toda aquela conversa. É isso que ele diz sobre outro aspecto, que ele fala, o presidente não pode ser acusado de prevaricação, porque não necessariamente... Na época eu estava dizendo justamente essas coisas, quer dizer, a conversa tem uma imoralidade, porque o Temer em nenhum momento ele confronta moralmente o Joesley pelas coisas que ele estava falando. Ou ele se cala, ou ele meio concorda, ele solta um ótimo, mas o que ele não cita aí, esse rapaz do áudio, é que teve um momento... O Flávio Pansieri, teve um momento em que o Temer disse, é o Rodrigo. Indicando o Rodrigo Rocha Louros para substituir o Gedel Vieira Lima como intermediário entre o Joesley Batista e o Michel Temer. E semanas depois, o Rodrigo Rocha Louros apareceu recebendo uma mala com R$500 mil de propina da JBS. Então tem um episódio aí que não está citado. O resto todo é motivo de debate. Tem o aspecto moral e tem o aspecto criminal, que é motivo de discussão, evidentemente. E o Temer escapou em função de toda essas ambiguidades em relação a essa análise. Só para completar, Zé Maria, no final ele fala de ação controlada do Ministério Público Federal. Aí ele está falando um pouco aquilo que ele condena, porque ele não tem provas disso. Essa parte é uma especulação. Embora seja defensável, eu não estou negando que os argumentos dele possam ser levados em consideração. Evidentemente, a gente preferia que a investigação avançasse. Mas quando ele fala que, evidentemente, os procuradores sabiam disso, pediram a gravação, ele está dizendo isso, é uma opinião, uma especulação, não tem nenhuma prova de que isso realmente aconteceu. Não estou dizendo que não pode ter acontecido, estou só dizendo que ele está especulando. Agora, minha dúvida é a seguinte... Ele faz um áudio com uma defesa jurídica. 24 horas depois, ele faz um relatório pedindo impeachment exatamente com informações que são contrárias àquelas que ele diz no áudio. Então, ele mentiu primeiro ou ele mentiu depois? Perfeito. É só isso. É isso. Né? Ele estava mentindo para os conselheiros primeiro ou mentindo depois no relatório. Isso é grave, porque a OAB é uma entidade séria, respeitada. Então, e como eu disse para vocês, esse áudio estava mantido aí a 7 chaves.